Amém, irmãos? Um pouco rouco, mas acredito que vou conseguir chegar até o final. Já tivemos uma mensagem no louvor, né? Um louvor que nos trouxe muito sobre por que nós estamos aqui, por que nós nos dizemos ou nos chamamos, nos reconhecemos cristãos. Por Cristo. Porque nós cremos em Cristo Jesus, a gente entende que a única forma de nos achegarmos a Deus é através de Cristo. Então, o louvor realmente já nos trouxe uma palavra. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e tentar realmente entender um pouco mais sobre a importância que ela tem em nossas vidas. Quando eu pensei nessa palavra, e a gente alterna, né? Eu principalmente, semelhante ao que o Henrique disse ontem, eu tenho alguns livros que eu vou e volto, e Romanos é um deles. Que eu saio, vou ler outros livros e ultimamente eu tenho me aprofundado um pouquinho mais no livro de Romanos. Nós já vamos chegar lá. E por isso esse tema, transformando, vida transformada pela renovação da mente. Uma nova vida. Então, o que é renovar para você? Quando você pensa em renovar, o que vem à sua mente? Por enquanto, vamos esquecer o que a palavra de Deus vai nos direcionar, mas na sua mente, primeiramente na sua vida, no seu dia a dia, quando você pensa em renovar, recomeçar, restaurar, o que vem? Você já renovou algo? Eu sou do tempo que se reformava carro. Hoje em dia já não se faz mais isso, né? Mas quem teve Fusca, Brasília, sabe quantas vezes eu trocou o assoalho, aquela caixa do lado ali. Então você reformava carro. Hoje a gente não reforma mais, é raro, é difícil você ver alguém, a não ser aqueles que têm o seu gosto por carros antigos, então gostam de reformar. Então uma renovação. Então a satisfação que dava de você ver aquilo renovado, né? Aquele assoalho caído, novo de novo, né? Uma reforma de uma casa, uma reforma pessoal, uma renovação pessoal, uma transformação pessoal. Quantas vezes você precisou fazer isso na sua vida? Por causa de um trabalho? Às vezes você saiu de uma empresa, entrou em outra, e isso precisou ser tudo renovado. Você precisou reaprender algumas coisas. Precisou se renovar. Eu, há 17 anos atrás, mais ou menos, entrei numa área a qual eu não fazia ideia. E quando falaram para mim que eu ia trabalhar em centro cirúrgico, que eu ia vender grampeador cirúrgico, falei, o que é isso? Existe isso? Existe grampeador cirúrgico? Nem sabia. Para mim, grampeador era só de papel. E eu tive que me renovar, eu tive que estudar, eu tive que buscar, aprender, e tive que me desafiar muito. Isso gastou tempo, gastou dinheiro, e eu tive que buscar isso. Então, nós, muitas vezes, por questões pessoais ou profissionais, ou por outras questões, nós estamos sempre dispostos a fazer isso, a buscar renovar. Às vezes, até na estética, né? Buscamos uma renovada, uma rejuvenescida. Então, isso é natural, essa busca no ser humano, de buscar se renovar. Então, o quanto você busca se renovar? Comece a pensar nisso. Comece a pensar nessas palavras, renovar, transformar. Comece a pensar isso e analisar na sua vida o que isso tem o efeito na sua vida comum e, obviamente, na vida espiritual. Hoje nós vamos ver um trecho da carta de Paulo aos Romanos, onde ele começa a falar sobre a conduta do cristão. Ele começa a destacar desde o início ali a palavra transformar e renovar. Nos primeiros capítulos de Romanos, Paulo vai falando mais sobre a doutrina cristã, sobre a importância de nós estarmos realmente
conhecermos a palavra de Deus, sabermos do que nós estamos falando. Ele vai trazendo fundamentos, princípios do Evangelho, todos pautados em Cristo Jesus. Então nós vemos ali no começo que ele vai falando sobre isso, e não existe doutrina sem a prática. Doutrina e prática não existe se andar separado. Não dá para você dizer, puxa, eu tenho um conhecimento da Bíblia, eu sei todos os trechos, eu conheço tudo, eu sei o que está escrito lá em Gênesis 1 a final de Apocalipse. Se você não coloca isso na prática, você pode ter um conhecimento incrível. Vamos imaginar um médico ou um engenheiro. O médico estuda tanto tempo, faz ali a faculdade, depois faz mais um tempo de residência, e aí ele decide que isso vai ficar para ele. Ele decide que esse conhecimento, ele se assoberba nesse conhecimento, porque ele conhece muitas coisas, ele sabe como salvar uma vida, ele sabe o funcionamento do corpo humano, ele sabe todos os detalhes, mas ele decide que isso vai ficar para ele se assoberbar nisso. Qual é a função desse médico? Qual é a utilidade desse médico? Nenhuma. Para que vamos querer um médico que não vai querer usar os seus conhecimentos para salvar vidas, para focar nos pacientes? Então, não tem como nós dizermos que conhecemos a doutrina, que conhecemos que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a única forma de nos achegarmos a Deus e não praticarmos isso. Não dá para levar separado. A palavra de Deus diz lá em João 13:17 que agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então já comecem a perceber o caminho que nós estamos seguindo e vamos seguir isso com os pensamentos de Paulo. Nós sabemos que a palavra de Deus, e nós cremos nisso, que todo o fundamento da nossa fé está aqui. Tudo que nós cremos, tudo que nós falamos, tudo que nós praticamos com relação à religião está aqui, na palavra de Deus. Então nós cremos nisso, essa é a nossa doutrina. Nós vemos hoje, nos tempos aí, se falando em doutrinação de lá, doutrinação de cá, mas não é essa a doutrinação. O Ricardo, no culto da família, há 2 semanas atrás, se eu não estou me perdendo, falou sobre a justiça de Deus e sobre o amor de Deus ir à frente. E essa doutrina está aqui. Sobre nós estarmos realmente entendendo que Deus é justo, que Deus cumpre o que promete, mas que Ele nos ama. Nos ama a tal ponto que deu seu Filho para morrer por nós, e para então nós podermos sermos salvos e podermos nos achegar a Ele. Então a gente conclui, que o conhecimento apenas mental da fé cristã, ele é totalmente frio. Ele não tem aquecimento algum, ele é sem vida. Nós vemos lá na parábola do semeador que os exemplos do que acontece com aqueles que ouvem a palavra e não a praticam, e não realmente a colocam no coração. E a parábola termina lá, usando o texto de Marcos 4:20, ele dizendo assim, aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando. Então, se você recebeu a palavra que está aqui, você precisa frutificar. É fácil isso? Não. E é por isso que a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque Deus, conhecendo o nosso coração, sabendo que somos fracos, que somos falhos, que precisamos estar nos renovando na fé, Ele nos traz na palavra de Deus isso. Ele nos traz esse alerta. E esse alerta vem em Romanos 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Que diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, então, como eu disse, vem demonstrando na carta que Jesus deve ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida. E que a fé se manifesta na obediência. Nós não podemos esquecer que nós naturalmente somos pecadores. A nossa tendência natural é caminhar para o pecado. É tipo aquele carro desalinhado, que se você solta o volante, ele sempre vai puxar para a esquerda. Ou para a direita. Para corrigir aqui, né? Ele sempre vai puxar para um lado. E nós somos assim. Se nós não estivermos realmente alinhados com a palavra de Deus, se nós não estivermos realmente em sintonia com o que a palavra de Deus tem nos ensinado, ou tem para nos ensinar, nós vamos caminhar para o pecado. No relacionamento, se você, quando está no relacionamento, então você conhece a garota, aí você começa a fazer tudo, dá flor, e faz, agrada, e aí casou, e aí a partir de então, você já não investe mais na vida dela, você começa a fazer as coisas do seu jeito, você não se preocupa mais com ela como você se preocupava. Isso vai acontecer o quê? Vai esfriar o relacionamento. E dali um tempo, ela vai estar reclamando, você não me dá atenção, você não me ouve, você não se preocupa comigo. E assim o nosso relacionamento com Deus. O quanto você está se preocupando com Deus? O quanto você realmente está se renovando na sua fé todos os dias? Isso é necessário. E é por isso que está na palavra de Deus. Se vocês lerem ali toda a carta aos Romanos, vocês vão ver isso, que ele vai falando da doutrina, depois ele diz, olha gente, agora vamos partir para a prática. Agora a prática, ela precisa de uma ação por parte de vocês. Deus já fez a parte dele, Ele nos amou, Ele deu seu Filho, Ele nos deu o Espírito Santo para que pudéssemos entender o que Ele tem para nossas vidas. Ele age em nossas mentes, em nossos corações, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é então compreender isso e então partir para a prática. E aí Paulo fala ali, se oferecer em sacrifício vivo, ou seja, se entregar completamente a Deus. Você pode afirmar que você realmente está entregue completamente a Deus? Isso é uma questão sua. Não precisa dizer para mim. Porque eu não preciso saber da sua vida, porque Deus sabe. Deus conhece o seu coração. E Paulo, lá atrás, em Romanos, ele já tinha falado sobre isso. Explicado um pouco sobre o que é esse sacrifício vivo. Porque ele, em um determinado ponto ali, ele vai falando que se fazia antes sacrifícios de animais para a remissão dos pecados, e que agora não precisa mais acontecer isso, porque o sacrifício já foi feito na cruz por Jesus. E então, a nossa parte era entender isso e passarmos a nos sacrificarmos vivos para estarmos próximos de Deus. E lá em Romanos 6, versículos 13 e 19, ele diz o seguinte: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Falo isso, agora do versículo 19, falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. É isso. Um corpo, uma mente voltada para o pecado, ela não pode mais estar voltada para o pecado. Ela não pode mais estar habituada com o pecado. Ela não pode mais conviver com o pecado. Porque você, então, não estará colocando em prática a doutrina que foi ensinada e que é ensinada na palavra de Deus.
O sacrifício vivo é abandonar o que nos atrapalha na relação com Deus. O que te atrapalha na relação com Deus? Pode ser uma questão simples. Nesse momento, a gente começa logo a pensar em questões complexas, né? Ah, não, eu não roubo, eu não pratico adultério, eu não mato. Então, você começa a pensar nisso. Mas são as coisas simples que nos afastam de Deus. São hábitos simples que nos afastam de Deus. O simples hábito de não ler a palavra, de não ter o hábito de orar todos os dias, de gastar o seu tempo aqui nas redes sociais, vendo feeds divertidos, mas eu não vejo nenhuma porcaria, só fico vendo piadinha. Legal, ainda bem, né? Mas você está gastando tempo, você está deixando de investir tempo. Não estou dizendo que não pode fazer isso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos colocar nada na frente do nosso relacionamento com Deus. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel como cristãos. A gente tem que fazer a diferença nesse mundo que jaz o maligno. Um mundo onde a maldade existe há muito tempo. Hoje ela está mais evidente, mas essa maldade já existe. Não existe maldade nova. A única coisa é que ela está mais evidente. Quando se fala desse negócio da sexualidade, isso já existia lá no tempo de Roma. Essa questão da pedofilia, tudo isso sempre existiu. A questão é que se não se divulgava, que não se tinha acesso como nós temos hoje. Nós vivemos num mundo do lógico, no mundo das pessoas individualistas, no mundo onde cada um quer ficar no seu quadrado. E isso nos afasta, isso nos tira da comunhão, isso nos afasta de Deus. Porque a comunhão nos ajuda a estarmos próximos de Deus. Nos ajuda a compartilhar, nos ajuda a falar. Eu, semana retrasada, estava em viagem, visitando um cliente em Belo Horizonte. E como eu já falei aqui, eu não tenho o hábito, eu não chego, me apresento Carlos, muito prazer, Carlos Cristão. Eu não faço isso. Então eu espero que as pessoas, pela conduta, comecem a compreender isso. E eu entrei no carro com aquela mulher vendedora do distribuidor, e ela começou a conversar comigo, ela falou assim, eu estou lendo. Decidi que agora eu vou ler bastante, eu estou numa fase da minha vida, e eu decidi. E eu falei assim, puxa, que legal, é bom ler. Também gosto de ler, pouco assisto TV. Ela falou, estou lendo a Bíblia, você conhece a Bíblia? Eu falei, que beleza. Falei, agora me pôs à prova, né? Daí ela começou a falar do trecho que ela tinha lido e não tinha entendido. Que ela leu ali naquele momento onde Jesus, um pouco antes de ser crucificado, chegou num momento de estresse onde ele transpirou sangue. E ela falou assim, eu fui ler, eu fui ver na ciência, isso é possível mesmo? Então significa que foi verdade? Eu falei, puxa! Eu falei assim, você acha que o que está na Bíblia tem alguma coisa que não é verdade? E ela falou assim, pois é, eu acabei de ver que eu acho que tudo que está lá aconteceu mesmo. Eu falei, poxa! Aí eu pude conversar com ela sobre isso, sobre a palavra, expliquei, ajudei ela a mexer no aplicativo, que ela estava meio perdida lá, mudei a versão, que ela estava numa versão lá meio estranha, ela estava naquelas versões antigas, então, lendo lá as concupiscências da carne, ela nem sabia o que era isso. Né? Carne, ela pensava que era o churrasco. Né? Então, ela estava perdida. Então, é isso, nós temos que estar preparados. Estou dando esse exemplo não para dizer que eu sou o bom, mas é só para dizer que como as coisas podem acontecer do nada, de repente. E aí essa mulher, quando viu que eu conhecia a Bíblia, eu comecei a conversar com ela, a falar com ela, ela começou a me falar da vida dela, coisas que eu nem queria saber. Porque ela disse para mim que ela estava condenada eternamente pelo que ela fez. E foram coisas realmente terríveis. E eu disse, não, você não está condenada.
Você tem uma oportunidade. Você tem a chance. Entenda Jesus. Se achegue a Jesus. Procure uma igreja. Procure entender Jesus. E aí a gente, envolvido no trabalho, não deu para seguir. Mas a mensagem foi dada. E é isso que está acontecendo no mundo. As pessoas estão deprimidas, carentes, se achando que não tem mais solução para elas. E o nosso papel é esse, meus irmãos. O nosso papel é levar esperança. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós estivermos renovando a nossa mente no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. Nós temos que estar preparados para isso. Porque, como Paulo faz o comparativo, o sacrifício ele tem que ser vivo, ele tem que ser na vida, ele tem que ser demonstrado, não morto. Morto eram os animais lá que eram sacrificados antes de Cristo. Nós que cremos na palavra temos que nos entregar enquanto estamos vivos, enquanto podemos falar, enquanto podemos pregar a palavra. E isso é estarmos nos renovando na palavra a cada dia. Quantos aqui já tiveram a experiência de ler um texto, entender de uma forma, e depois de um tempo ler de novo e Deus e o Espírito Santo falar de outra forma no seu coração? Essa é a renovação, é isso. Essa é a renovação do nosso dia a dia, porque o Espírito Santo sempre tem uma mensagem para te dar. A palavra de Deus sempre vai te trazer um ensinamento. Então, se você acha que já leu a Bíblia 10 vezes é o suficiente, não é. Continue lendo. Continue praticando. Continue buscando a renovação da sua mente. Continue procurando a transformação que só vem através do Espírito Santo. E ele continua. Tudo isso que vocês precisam fazer, precisam se transformar, precisam se renovar, é para que o culto de vocês seja racional, ou seja, seja um culto espiritual. Você se coloque de forma espiritual diante de Deus. Que não seja um ritual, que você esteja ali de mente e coração, que a sua vinda aqui à igreja, todo domingo às 7 horas, não seja um compromisso, como é um compromisso de trabalho. Que seja um momento de júbilo, um momento onde você vai dizer, nossa, eu vou ali e eu vou adorar o Senhor Deus com louvor, eu vou ouvir a palavra, eu vou vibrar, eu vou buscar praticar a palavra no decorrer da semana. É isso que eu quero comunhão com os irmãos. Eu quero saber se todos os meus irmãos estão bem. Eu não estou bem, eu quero falar para meus irmãos que eu não estou bem, preciso de ajuda. É isso que é o nosso culto de forma espiritual. Não um ritual repetitivo, onde você muitas vezes está pensando nisso, você está pensando nisso. Você diz assim, bom, eu vou lá, aí o dirigente vai abrir, aí vamos cantar 4 músicas, aí na última música vai ter oferta, aí depois vamos dar bem-vindos para o visitante, aí alguém lá, o pastor, um dos presbíteros vai trazer a palavra, aí vai ter os avisos, aí eu volto para casa. Se você vem com esse pensamento, com essa rotina na sua cabeça, ore para que Deus tire isso da sua mente, do seu coração. Nós precisamos ir no culto empolgado, buscando realmente transparecer aquilo que nós temos vivido de forma espiritual. Se você não está vivo espiritualmente, realmente vai ser difícil você vibrar, você trazer isso para o culto. Isso é um papel de cada um, é individual. E ele vai seguindo no versículo 2, dizendo para não se amoldar a este mundo. Como é fácil. Como é fácil a gente estar amoldando a nossa vida a esse mundo, estarmos amoldando a igreja a esse mundo. Como é fácil isso. Muitas vezes nós não percebemos. Nós esquecemos das influências do pecado. E aí nós começamos a fazer concessões. Ah, mas é só isso. Ah, mas isso aqui não tem problema. Ah, mas tudo bem. Isso nos afasta de Deus.
E o grande problema que eu vejo na igreja no geral, não estou falando da nossa, estou falando no geral hoje, é isso. Muitas igrejas se amoldando a este mundo. Muitas igrejas aliviando, porque aqui a gente não pode falar mais disso, porque agora não vamos mais combater aquilo. Isso, gente, como eu disse, o pecado ele sempre existiu, o mal sempre existiu. Hoje ele é mais evidente pela facilidade que nós temos, mas ele sempre existiu. E por que que nós então temos que mudar o nosso jeito, a nossa forma, para agradar o mundo? Nós não viemos, e como Jesus disse, não viemos para agradar o mundo. Nosso papel, quando cremos em Jesus Cristo, é transformar o meio em que vivemos. Se nós, como cristãos, não estamos transformando, alguma coisa está errada. Nós precisamos fazer isso, não podemos seguir as armadilhas que têm entrado na igreja sorrateiramente e têm afastado as igrejas de Deus. Muitas igrejas estão mais preocupadas com o espetáculo. Não estou dizendo que todas, me entendam, por favor. Mas algumas estão preocupadas com o espetáculo e não estão preocupadas com a vida da pessoa. Não estão preocupadas na transformação, não estão preocupadas com a palavra. Nós precisamos pregar a palavra. Esse é o nosso papel. E a transformação, ela é um processo, e esse processo, eu vou dizer para vocês, ele nunca termina. Não dá para eu dizer assim, puxa, eu tenho 40 anos de convertido, eu já cheguei no ápice, eu não preciso mais nada, porque eu já sou o super cristão. Lê do engano. Muitas vezes é até pior. Porque a gente cai no comodismo, e aí então que a gente se perde. Então essa transformação ela é um processo, e um processo de renovação constante nos pensamentos, nos desejos. E se nós não estamos dispostos a isso, como diz Paulo ali em Romanos, a nossa tendência é caminhar para o pecado. A nossa tendência é nos afastarmos de Deus. A nossa tendência é deixarmos de ouvir a palavra de Deus. Nossa tendência é começarmos a achar que grandes gurus têm a solução. Nossa tendência é, às vezes, não filtrarmos mais e ouvirmos determinadas pessoas e acharem que elas têm todo o conhecimento e o que elas dizem é certo e nós vamos seguir o que o fulano fala. Isso é um mal da tecnologia hoje, um deles. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim por aí. E tem muita gente seguindo coisas ruins, que ouvem determinadas coisas e acham que aquilo é um absoluto. Mas por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. Porque está ouvindo o homem, não está ouvindo o que o Espírito Santo de Deus tem para dizer na sua vida. E é isso que você tem que buscar ouvir. Entender o que Cristo realmente quer para a sua vida. Qual é o propósito para a sua vida? Porque todos nós, seja você se considere a pessoa mais humilde, se você se considere um iletrado, ou você um doutor, um mestre, todos nós temos um propósito. Todos nós precisamos entender o que Deus quer para nossas vidas. Porque se não fizermos isso, nós não estaremos cumprindo aquilo que Deus realmente quer para nós. E se nós não estivermos renovando a nossa mente no nosso dia a dia, isso dificilmente vai acontecer. Isso dificilmente. Agora eu pergunto, você tem consciência de quanto realmente os padrões do mundo influenciam o seu relacionamento com Deus? Você consegue refletir isso? Você consegue pensar nisso? Que existe alguma questão ali, o quanto o seu dia a dia,
o quanto a sua vida secular tem influenciado no seu relacionamento com Deus? Qual é o nível? Porque sempre um nível de influência vai ter, nós não estamos isentos. Mas qual é esse nível de influência? É um nível de influência que você consegue depois falar, puxa, eu não posso seguir com isso, eu não posso pensar nisso? Ou é um nível de influência o qual você nem pensa mais? O quanto os padrões do mundo, do que a gente vê por aí, têm influenciado o seu relacionamento com Deus? E o grande ponto é, se você reconhece isso, que hoje tem tido dificuldades no seu relacionamento com Deus, se você reconhece que realmente você está distante, que você precisa melhorar isso, você tem realmente a vontade de mudar isso? Você tem vontade de mudar essa parte? Você tem vontade? E essa vontade, ela depende não só de você. Claro que você precisa tomar uma ação, mas você precisa clamar que o Espírito Santo haja na sua vida, para que ele confirme essa vontade de mudança, para que você consiga superar os seus desafios, os seus medos. Como é triste, meus irmãos, quando a gente vê, às vezes, alguns irmãos, que a gente sabe que já tem tempo de igreja, dizendo para você, a minha vida está sem sentido. E nós temos muitas pessoas dentro das igrejas desse jeito, com a vida sem sentido. Agora, fazendo um trocadilho, faz sentido isso? Faz sentido um verdadeiro cristão dizer que a vida dele está sem sentido? Não faz. Isso significa que ele não está se renovando na palavra de Deus, não está buscando o seu relacionamento com Deus. Eu sei que a gente pode colocar aqui N questões, mas o propósito é que realmente a gente esteja nos desafiando a esse propósito de buscar a palavra. Isso é um desafio. Eu acho que se eu desse oportunidade aqui para que os irmãos falassem, né, e tivessem coragem de falar, porque é todo mundo tímido nessa hora, quantos desafios todos aqui teriam condições de expor um desafio que ele passa e que muitas vezes acabou afastando ele de Deus. Então a gente precisa realmente ter essa disposição. A gente precisa dar o passo. A gente precisa buscar isso. Buscar esse relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele é independente de igreja. Isso vai refletir aqui na igreja. Mas o relacionamento com Deus é seu com Deus. Ele tem que refletir, não só aqui, ele tem que refletir ao seu redor. Essa é a questão que Paulo está falando. Nós precisamos nos transformar e nos renovar no nosso dia a dia. Nós precisamos nos afastar do pecado. Nós precisamos buscar conhecer a doutrina da palavra de Deus para que nós possamos estar firmes na nossa fé. Se nós não tomarmos essa decisão, nós vamos continuar frequentando a igreja, vamos continuar ouvindo aqui a palavra e vamos dizer assim, puxa, aquele cara falou legal, aquele falou demais, aquele se perdeu e assim vai. Porque a gente está preocupado com outras coisas. A gente não está preocupado com a parte espiritual. A gente não está preocupado, né, aproveitando que o Cleidir falou, a gente não está preocupado porque te atravessou no louvor, não é isso. Estou preocupado com aquele momento que eu estou ali louvando ao Senhor. Estou preocupado porque eu quero me entregar, eu quero melhorar o meu relacionamento com Deus. É isso. E o quanto isso está acontecendo com você. Busque, entenda, tenta se entender com Deus. São perguntas que só você pode responder. Você tem que querer responder. Nós estamos aqui para te ajudar. Se você tem dúvida, se você não sabe, está perdido no caminho, converse. Converse com o Werner, converse comigo, com o Moacir, com o Ricardo, com o Bruno, com o Marcelo. Não esqueci ninguém, né? Converse
Converse com o irmão que você tem mais intimidade. Converse com o seu líder de ministério, o Amilson. Aham. Converse com o seu líder de grupo familiar. Nós estamos aqui para fazer você desenvolver a palavra, se desenvolver na palavra. Nós queremos uma igreja vibrante. E se você não estiver disposto a se renovar, meu irmão, isso vai ser difícil. A gente não vai conseguir puxar. Nós não precisamos ter medo, não precisamos ter vergonha. Muitas vezes você fala assim, puxa, eu já tenho esse tempão de crente, agora eu vou chegar e dizer que eu estou desanimado, que eu não tem mais sentido para mim. Cara, normal, isso significa que você quer mudar. E Jesus diz lá em Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nós temos que ir até Jesus. É Ele que vai nos dar o direcionamento para onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer e não fazer. Muitas vezes nós achamos que passou o tempo demais. E isso também, além de acontecer com pessoas do mundo que acham que seu pecado é muito tenebroso e que ele não tem solução, acontece com crentes que se afastam de Deus de tal forma que acreditam que não tem mais retorno. Isso não é verdade. Jesus, quando disse isso, ele não deu um time. Ele disse, isso vale para os novos convertidos. Está escrito isso lá? Jesus disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, eu convido a você a buscar, renovar a sua mente, a buscar a transformação da sua vida, para que você esteja realmente mantendo firme nos propósitos que Deus quer para a sua vida. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar. Pai, te dou graça, Senhor, pela Tua palavra. Te dou graça, Senhor, porque nós podemos ver na Tua palavra o quanto ela nos direciona, o quanto ela nos ensina. E como o Senhor, através do Seu Espírito Santo, nos mostra, Deus, o caminho que devemos seguir. Nos mostra, Pai, que só através do relacionamento sincero contigo, só através da busca sincera contigo, nós vamos crescer espiritualmente. Nos mostra, Pai, que se nós não estivermos todos os dias buscando transformar a nossa mente, buscando negar o que o mundo, através de muitas opções de pecado, nos oferece, nós vamos nos afastar de Ti. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. E que o Espírito Santo esteja agindo em nossos corações, nos dando sabedoria, nos dando disposição para colocar a Tua palavra em prática em nossas vidas, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.